das Sim, coisas. eu não vejo por que permanecer em Portugal, sinceramente. A questão trabalhista é muito melhor. É muito melhor de trabalhar aqui do que trabalhar lá. O salário aqui é mais alto. Aqui se vive melhor, cara. A questão de aluguel aqui ainda é mais barato que em Portugal. Portugal está super inflacionado. Isso para você fazer um internacional você já ganhava de 2.500 a 3.000. E isso todo final de semana em casa. E isso me fez meus olhos brilharem, porque eu ia estar com a minha família todo final de semana, ganhando como se eu estivesse ganhando até um pouco mais do que se eu fizesse internacional em Portugal. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero ir. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Passaporte Estrangeiro, canal onde a gente fala sobre migração, vida no exterior, experiências de viagens, compartilhando com vocês tudo aquilo que eu aprendi em quase 15 anos vivendo entre Estados Unidos e Portugal. E hoje eu estou aqui com um casal de amigos que já moram na Espanha há algum tempo, imigraram do Brasil para Portugal, e a gente vai estar aprendendo um pouco sobre a história de imigração deles. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o convite do canal, Que tá isso, bom? o prazer é meu. Bia, obrigado. O interessante para o pessoal no Brasil é entender como é que surgiu a vontade de sair do Brasil, quem é que teve essa ideia, como é que isso foi para frente e o que, que motivou vocês a saírem do Brasil para Portugal. História longa. Motivo para sair do Brasil tem um monte, né? Mas vamos do início. Eu, desde moleque, sempre sonhei em sair do Brasil por N motivos, desde adolescente. Só que isso nunca foi para frente, nunca achei nada que me impulsionasse a fazer isso. E quando eu conheci a Beatriz, ela tinha esse pensamento de morar fora. Você tinha quantos anos nessa época? 18 anos. Quando eu conheci a Beatriz ou quando eu pensava em sair do Brasil? Quando você conheceu a Bia? Quando eu conheci a Beatriz, você tinha 27, eu tinha uns 32. É verdade. Então foi a Bia que trouxe essa ideia de talvez sair do Brasil, viver uma vida fora? Sim. Ok. Eu já tinha isso na minha cabeça guardado, mas ela acendeu essa chama. Eu tinha vontade já de sair, porque eu já tinha viajado, né, para os Estados Unidos 2 vezes antes, então eu já tinha visto o mundo diferente, né? E aí o medo, tipo, toda essa situação de Rio de Janeiro, que todo mundo já sabe, começou a acender pior, essa chama, né? E aí eu trabalhava numa escola canadense, e então eu via muito isso, vivenciava muito, e aí essa vontade de imigrar pra gente veio primeiro para ir para o Canadá, na verdade. E aí o William nunca tinha viajado para fora quando a gente se conheceu, e aí que a gente começou a viajar. A gente foi para Argentina e para o Uruguai. Você precisa ter a noção de como que é diferente para você ver se isso vai realmente acender essa chama que eu já tinha, né? E ele tinha, mas ele não sabia como é que era. Com uma namorada rica. Mas esse é um ponto interessante, pessoal, porque eu sempre falo para vocês que a vida no exterior, na minha opinião, as pessoas precisam sair para ter uma experiência. Só que você escolher viver de maneira fixa, indefinida no exterior, nem todo mundo vai se adaptar por várias razões. Então é importante esse teste também para vocês entenderem se é para vocês, como vocês vão se adaptar em relação à distância família, à vida no exterior. Mas muito interessante. Então, você estava falando que você teve uma experiência de ir para os Estados Unidos. Isso, e eu tenho família lá nos Estados Unidos, então eu já tinha essa chama, que eu já tinha ido quando eu tinha 10 anos, a primeira vez que eu fui. Então, eu sempre tive essa vontade. E aí o William, quando a gente começou a namorar, ele queria, tipo, comprar uma casa no Brasil, porque era isso que ele entendia como um relacionamento sólido, assim, né? E aí eu falei assim, cara, a gente precisa ver outras coisas além disso. E aí foi. Aí ele falou assim, gostei daqui, mas não é nada muito, né, na Argentina e no Uruguai. É muito parecido com o Brasil, mas assim, eu preciso conhecer melhor, tipo, realmente para onde a gente deseja ir, que era a América do Norte. Uhum. E aí a gente foi para os Estados Unidos em 2018, né, para passear. Ficamos lá 20 dias, Março de 2018 a gente foi para os Estados Unidos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, mano, parece que a minha mente fez assim. Porque Orlando, né, para quem conhece, Orlando é tudo muito verdinho, tudo muito limpo, porque é uma cidade muito turística. Então, claro, tem aquela dimensão de Disney. Para quem tá aqui na Europa, parece muito sul da França. Orlando parece demais com o sul da França. Tudo gramadinho, as calçadas são de grama baixinha, parece filme de sessão da tarde. Tem outra arquitetura, né? É diferente. Outra arquitetura. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, a minha mente ela expandiu, a atmosfera é diferente. Isso foi em que ano? 2018. 2018. Então, em 2018,
vocês tiveram mais uma razão ali, teve mais uma explosão na Uma cabeça certeza. Com certeza, eu né? preciso De que sair, eu realmente preciso o ver Brasil fora. já não dá mais. Sim. E o que aconteceu para vocês não terem escolhido os Estados Unidos e terem escolhido Portugal? Qual foi ali o redirecionamento para a Europa? Você falou, eu falo. Eu falo que foi essa parte fui eu que meio que defini, né, assim. E os Estados Unidos a gente não tinha um visto. Não era uma coisa, a gente não tinha meios de chegar legalmente aos Estados Unidos. E aí a nossa outra ideia era ir para o Canadá, né? O Canadá, ele começou a exigir, porque aí eu ia como, a gente pensou, eu vou como estudante, e aí o William consegue um permit work para trabalhar. Sim. E aí eles estavam exigindo um valor muito alto em conta. Tipo, a gente tinha que ter, acho que era 130 mil reais Sim. na época. Sim. Que acho que era uma coisa assim, né? Sim. Acho que era 60 mil por pessoa. Você tinha que ter já o dinheiro todo do college ali. E a gente não tinha esse dinheiro. A gente tinha um dinheiro, mas isso era pra gente, assim, extrapolava o que a gente tinha. Verdade. Então, Isso também no ano de 2018. isso em Sim. 2018. Final é. de 2018 já. Quando vocês estavam na quando a gente seleção. voltou dos Estados Não, isso Unidos. antes. Não, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente Então foi em março, começou a dar seguimento, começou a ver de Foi. verdade essas coisas, implementar todo. E aí vocês foram tentando possíveis locais Sim. que tivessem uma Sim. possibilidade A documental. prioridade era Canadá. A gente estava vendo a província de New Brunswick, porque lá tinha faculdade, eu vi que tinha bastante trabalho, essa área naval, onde eu trabalhava, tinha bastante empresa voltada para essa área de mecânica naval, então eu pensava em tentar trabalhar nessa área. E uma visita para casa da sua tia, né, mudou tudo, né? Que ela falou: por que você não vai para Portugal? Portugal é mais fácil, mais tranquilo, e a gente vai visitar vocês com mais frequência, não é tão frio. Aí eu pensei, realmente, por que não Portugal? A gente não tinha pensado nisso. E a gente começou a pesquisar. Do momento em que vocês começaram a pesquisar até o momento em que vocês concretizaram a saída do Brasil, levou quantos meses? Mais de 6 meses. Bem mais, quase 8 um ano. meses. Quase um Não, ano. de março a gente veio em novembro? Do outro ano. Ah, foi 2019. Não, Foi 2018. 2018, foi 2018. Verdade. Foram 8 meses. Foram 8 meses. Foram 8 E meses. durante esses 8 meses, quanto é que vocês tiveram que levantar em dinheiro para poder chegar em Portugal da maneira que vocês queriam? Em reais, na época a gente trouxe quase 40 mil reais. Foi. Que em euros estava dando quanto naquela época, mais ou menos? 5 mil euros, sacanagem. Devia ser mesmo. Ia ser uns 7 mil euros, mais ou menos. Sei não que lembro o dinheiro ele exatamente. encolhe, mano. Quando você traz do Foi Brasil bem pra pouco, cá, o realmente, dinheiro ele foi dá uma pouco. reduzida. Você vê um numeral no banco em real. Quando você chega aqui, cara, cadê o dinheiro? Então, vocês conseguiram levantar esse dinheiro, já tinham escolhido Portugal. E qual foi o visto específico que vocês utilizaram para imigrar para Portugal? Foi um visto de estudante também. Eu vim. Porque a gente também ficou meio assim: o que a gente vai fazer? Vou fazer um mestrado? Será que a gente consegue? Porque a gente não é cidadão europeu, né? Então isso também é um empecilho, digamos. A gente avaliou várias possibilidades. E E a mais fácil era o visto de estudo. Isso, porque a gente já tinha uma pessoa que estudava na Universidade de Viseu. Então Exato. ela falou: faz isso, aquilo ali que vai dar certo. E aí a gente foi seguindo E ela o já era passo a formada, passo. como ela já era formada, então ela não precisava fazer uma prova, alguma coisa para poder Isso. validar. Era uma A formação segunda que ela já graduação. tinha, a segunda graduação, ela conseguia de boa. Ela se matriculava, pagava uma taxa de 120 euros na altura, se matriculava e a faculdade analisava o currículo E o dela. cônjuge poderia trabalhar. Sim, e eu poderia trabalhar nessa situação. Ele poderia fazer um reagrupamento familiar depois que ele chegasse em Portugal, né, no caso. O visto de estudante, em muitos países, ele não permite que o cônjuge trabalhe. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue até imigrar com a sua família, só que a pessoa que vai contigo, ela não está autorizada a trabalhar, a não ser em casos específicos, que você esteja fazendo um doutorado, um mestrado, você vai conseguir, às vezes, uma autorização de trabalho, mas para os vistos normais, assim, de uma graduação normal, curso de inglês, essas coisas, o seu cônjuge não vai poder trabalhar. Então, Portugal permitia Sim. isso e foi o divisor também ali, né? Claro. Foi também. Precisa exatamente. trabalhar, né? Como é que vive? E era a mesma língua, então a gente também estava imaginando que seria mais fácil, né? O português europeu, no início, ele é um pouco mais complicado. E aí eu vim fazer uma outra graduação e o William fez o reagrupamento familiar, o que deu a oportunidade dele correr atrás de emprego. Exatamente. E depois que eu peguei o meu documento, eu já tinha tirado a carta de caminhão no Brasil. Uhum.
A gente nem falou dessa parte. A profissão que eu escolhi para trabalhar aqui, eu decidi ser caminhoneiro porque eu vi que era uma profissão que estava em falta de profissionais e não pediam experiência, e eu não tinha experiência como caminhoneiro no Brasil, e eu vi que eu poderia trabalhar com isso. Como eu já sabia operar máquinas pesadas no Brasil, para mim não seria uma coisa muito difícil. Então o plano era chegar aqui, a Bia estudar e você trabalhar Exato. na área dos caminhoneiros. Sim. Eu vim, na verdade, como eu falei, eu trabalhava numa escola canadense, o que me deu a oportunidade, eles me reaproveitaram, digamos. Eu falei que eu iria imigrar, então eles me deram a oportunidade de trabalhar em home office, quando naquela época ainda nem era tão, Antes da pandemia. tão comum. Antes da Em pandemia. 2018, Foi. Trabalhando remotamente, Eu como hoje em trabalhei dia todo pro mundo Brasil. faz, ela fazia isso e... eu fiquei trabalhando para o Brasil ainda 2 anos depois que a gente chegou. Ah, legal. Também. No momento em que você chegou na Europa, quais foram os primeiros desafios que vocês sentiram no processo de adaptação aqui? A parte de trabalho. Eu sempre trabalhei nessa área, como eu falei inúmeras vezes aqui no vídeo, na área naval, na área offshore. E a segurança dentro dessa área é muito rígida. E a segurança do trabalho em Portugal eu vi que deixava muito a desejar. As pessoas se colocavam em risco o tempo todo. E eu vendo aquilo, vindo de uma área muito rígida com a segurança, para mim ali foi muito difícil me adaptar. Porque o pessoal se colocava em situação de risco o tempo todo. Quem é dessa área sabe do que eu estou falando. As pessoas se colocavam embaixo de carga suspensa, era erguido por empilhadeira, uma coisa assim louca. E eu vendo aquilo e não, tem que fazer. Eu falei, não, minha segurança em primeiro lugar. Se acontecer alguma coisa comigo aqui, como é que eu vou sustentar minha família? Não. Aí discuti muito, briguei muito com os portugueses na altura e para botar na cabeça deles que a segurança é importante, foi complicado. Até eu poder pegar minha carta de condução e poder trabalhar com os caminhões, eu tive que ficar mais ou menos 1 mês e meio trabalhando em fábrica. Isso aí para mim foi difícil. Se eu tivesse que trabalhar num trabalho comum, para mim ia ser muito complicado. É. E para você, Bia, quais foram as dificuldades de adaptação dentro daquilo que você estava vivendo do home office, da adaptação do novo clima, do novo país? Quais foram as dificuldades que você sofreu? Então, para mim foi a chegada do inverno, que em Portugal, né, hoje a gente mora na Espanha, então a gente não sei se a gente comentou. Em Portugal, as casas que a gente teve a oportunidade de morar, né, em Viseu, que é uma cidade fria, ela não tinha vidro duplo, tinha uma lareira e a gente não sabia usar a lareira. Então, isso deixava a casa fria, porque E a cidade era bem fria. e Viseu, pra quem nevava, sabe, assim, aí, Viseu é nevava super pouco, frio. né? Neva pouco, em Viseu mais neva. A temperatura fica negativa. Então, assim, isso pra mim foi o ponto chave de que eu queria mudar, Quem sabe? é do Rio de Janeiro, uma casa com temperatura Eu negativa. gostava nossa. de Portugal, né? Gosto ainda, né? Mas eu realmente senti dificuldade com o clima. Fora as pessoas, assim, que em Portugal as pessoas têm um hábito, né? O Caio sabe melhor do que a gente, que eles são um pouco mais diretos e um pouco mais, assim, curtos e grossos, né? No Nós somos tratar políticos, né? O deles. brasileiro é mais político. Pra gente falar um não, a gente dá uma volta. Até eu tô aqui dando uma volta pra falar, mas é isso. Eles são mais diretos e a gente não. Isso foi uma dificuldade, com certeza, pra mim. O brasileiro, o carioca não fala não. Ele fala, vamos parar um dia pra marcar. Pois Por é. exemplo. Então, naquele momento em que vocês começam a ver as primeiras dificuldades em Portugal e começam a ver que talvez Portugal não era aquilo que vocês tinham imaginado, o que começa a passar na cabeça de vocês? Quais são as mudanças que vocês começam a desenhar para o futuro, uma vez que provavelmente naquele momento vocês já tinham percebido que talvez Portugal não seria algo para pro além, pro eterno? Cara, eu sempre mantive a minha família, no caso era só a Beatriz e 2 cachorrinhos na época, eu deixava ela meio que numa redoma. E eu que saía para matar os leões. Então eu saía para trabalhar e eu via que realmente Portugal, essa questão de trabalho era bem complicada. Eu já estava nos caminhões e eu comecei a imaginar formas de imigrar para outros países. Dentro da União Europeia, que eu conseguisse ganhar um pouco mais de dinheiro, conseguisse manter a qualidade de vida. Porque nos caminhões em Portugal, ou você fica, sei lá, de 12 a 15 dias fora, volta, fica 2, 3 dias em casa e volta a viajar novamente. E isso, para quem quer ter família, é complicado. Manter
uma família dessa forma. E se você decidir trabalhar estando em casa sempre, o salário ele cai muito. Então você fica entre a cruz e a espada. Só para contextualizar para a galera, como o William é motorista de caminhão, aqui existem algumas óticas de tipo, às vezes você é motorista local, às vezes você é motorista ibérico, às vezes você é motorista internacional. E o William, no caso, estava como motorista internacional nessa fase que ele estava falando. Então, quando dentro da lei europeia você tem que sair, e normalmente as empresas que pagam melhor, você tem que ficar mais tempo fora. Exato. Então, é um processo mais burocrático, tem algumas leis assim que a gente pode explicar no outro vídeo separado. Sim, claro. Mas o fato é que a Bia acabava ficando muito sozinha, então provavelmente com todo esse processo. Exatamente, ela ficava muito sozinha e eu ficava mais ou menos uns 4, 5 meses trabalhando, fazendo internacional, voltava, ficava uns 2 meses trabalhando ali local, para poder compensar, para ela não se sentir tão só. E às vezes a minha sogra vinha, passava uma temporada com a gente, inclusive na pandemia, ela segurou a onda pra caramba com a gente aí, porque ela ficou e foi um momento que todo mundo em casa e eu trabalhando. A William querendo ganhar moral com a sogra. Viajando. É verdade. A minha sogra gosta dela demais. Gosto demais. E eu ficava viajando pra Alemanha, foi até na época que a gente se conheceu. E a Beatriz ficava com a minha sogra. Isso realmente pra gente, né, foi uma questão, porque eu vi que eu não queria morar sozinha. Ele vinha, ficava 48 horas, que era o tempo, não sei, 45 horas. 45 horas e logo em seguida ele já tinha que ir embora pro caminhão. E aí a gente falou, olha, não tá boa essa situação pra gente. Aí a gente começou a ponderar Holanda, porque aí tínhamos amigos lá, uns conhecidos que já trabalhavam com isso. Como eu trabalhava com guindaste, pra mim também seria bom. O mercado offshore lá é alto, é grande, tem bastante coisa pra fazer. Então a gente começou a pensar realmente em outras oportunidades, porque eu vi que ali em Portugal eu não ficaria. E isso foi realmente uma questão, assim. Me fazia mal ficar ali sozinha, no frio, e eu me sentia realmente... A gente começou a contar o tempo da gente ir para algum lugar. A gente sabia que ali não iria ficar. A gente só precisava saber para onde e de forma legal. Porque como eu só tinha autorização de residência e trabalho para Portugal, eu não podia, com essa autorização de residência e trabalho de Portugal, viver aqui na Espanha, ou na Alemanha, ou na Holanda. Eu precisava ver alguma forma de poder imigrar de forma legal para um país desse. E eu comecei a correr atrás, comecei a pesquisar, estudar inglês. Estudar inglês foi muito importante. Comecei a pesquisar formas. Aí eu encontrei uma forma, né? E naquele momento ali, qual foi a opção que vocês tiveram e o que vocês começaram a desenhar de saída prática de Portugal? O que vocês fizeram? A gente veio tirar férias na Espanha. Eu, como fazia internacional, passava muito aqui pela Espanha e vi que era um país muito legal. Bacana, as pessoas legais, pessoas boas, pessoal de bem com a vida, o clima bacana, praias bonitas. A gente saiu de férias, a gente veio para Málaga. Fomos para Málaga. E aí a gente se apaixonou pela Espanha, pelo tratamento das pessoas. A gente pensou, não, a gente tem que morar aqui na Espanha. E daí para frente eu comecei a pesquisar formas. Aí comecei a falar com colegas que trabalhavam aqui, todo mundo falando, não tem como, só com a cidadania europeia que você consegue vir para cá. Eu falei, não é possível, não é possível. E encontrei uma forma de vir para cá. Um amigo ele me deu o telefone de uma empresa e eu liguei para essa empresa. Eu falei, meu contrato, você já tem experiência, tal, eu faço o processo de imigração para você, te dou um visto de trabalho. E eu consegui um visto de trabalho para viver na Espanha, morando em Portugal. Sem ser cidadão europeu? Sem ser cidadão europeu, sem ser nada. Eles me deram uma autorização de trabalho e residência para viver na Espanha. Por isso que eu vim para cá. Ok. Falando a nível de salário em Portugal, normalmente as empresas pagam um pouco, os salários são mais baixos. Em comparação entre Portugal e Espanha, você viu um valor assim diferente, muito alto? Qual foi a diferença assim mais ou menos? Não é assim extremamente alto, mas é um valor considerável. Por exemplo, 500 euros a mais. 500, 600 euros a mais. Por exemplo, um motorista internacional em Portugal, ele ganha na altura, em 2019, 2020, 21, na época, não, 2020, quando eu vim de lá para cá. Ele ganhava em torno de 1.900 a 2.500. Tem um escrito bem aqui, 2.500. E ficava nessa. E aqui na Espanha, para você fazer o nacional que você fica dentro da Espanha, você já ganhava de 2.300 a 2.700. Isso para você fazer um internacional, você já ganhava
de 2.500 a 3.000. E isso todo final de semana em casa. E isso me fez meus olhos brilharem, porque eu ia estar com a minha família todo final de semana, ganhando como se eu estivesse ganhando até um pouco mais do que se eu fizesse internacional em Portugal. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero ir. E ataquei aqui com todas as minhas forças. Isso foi em que ano? 2021. 2021. Se enganou. Foi 2021, é. O Eric nasceu em 2021. Foi final de 2021 a gente veio para Espanha. Ok. Então, vocês saem de Portugal em 2021 e escolhem qual cidade na Espanha? Soria, porque foi a cidade que a empresa me fez a proposta de trabalho. Através do YouTube, né? Na verdade. Através do YouTube. Eu conheci um conheceu amigo. uma pessoa que é Sim. nosso amigo hoje, que indicou essa vaga para o William. Foi o Rogério. Rogério, um abraço. Então, o Rogério indicou para você essa vaga? Sim, ele era youtuber. Uhum. Ou é youtuber ainda. Ele tem um canal no YouTube e através dele eu liguei. Falei, irmão, beleza? Tenho vontade de trabalhar aí e tal. Ele, não, vou te dar o telefone aqui da minha empresa. Você liga para lá e conversa com a pessoa do RH. Aí eu liguei, conversei com ela, as portas se abriram. Ela fez um convite, vem aqui conhecer a empresa. Eu despenquei lá de Póvoa de Varzim para Soria, né, com a família, com todo mundo, e tive que passar um final de semana só. Assim, resolver, vamos para a Espanha, nós nos mudamos de cidade ainda, para ver se a gente estava tendo uma percepção errada pela cidade que nós estávamos, né? Verdade. Esqueci então a gente foi primeiro para Vila Nova de Gaia, depois nos mudamos para a praia, porque eu queria um lugar mais quente e tudo, enfim. E fomos para Póvoa de Varzim, que são cidades maravilhosas, muito bonitas. A Bia queria mais calor e pegou mais frio, né? Porque aquele local era mais vento. Mas, assim, por incrível que pareça, eu sentia menos frio lá do que em Póvoa. Por quê? Porque o vidro era duplo, porque eu tinha a calefação adequada. Menos frio em Viseu. Não, em Soria. Em Soria. Soria é super frio. Soria neva, realmente. Soria neva, super todo fria ano neva. Cidade que, se não me engano, é a cidade mais fria da Espanha. Uma das. É Burgos e Soria. É bem frio. É uma província, né? É uma província bem fria, bem fria. Mas lá eu não sentia frio, então a Espanha é meu amor, a Espanha. Com certeza. O tema é um pouco polêmico agora. Vocês já estão na Espanha há um tempo, viveram em Portugal também por alguns anos. Na opinião de vocês, por que os brasileiros se parecem mais com os espanhóis do que com os portugueses? Porque tem muito brasileiro que diz isso, eu queria ouvir a opinião de vocês que moram aqui. Fala, amor. Não, é verdade, assim, a gente, pelo menos, né, a gente do Rio de Janeiro, que é super animado, gosta de festa, não vi gente mais festeira do que os espanhóis. É verdade. Para eles, assim, é festa, sei lá, acho que todos os dias. Se for agora num bar ali, tu vai achar uma galera sentada no bar tomando cerveja. Né? Aqui na praia, você vê, tá outono e as pessoas estão super animadas. É inverno, caminhando. frio, temperatura negativa, -4, e gente na rua festejando, nos bares, de bem com a vida. Nossa, é diferente demais. E a língua, apesar de que uma é o espanhol, o outro é o português, mas o espanhol, se a pessoa falar com calma, com paciência, como eles têm muita, você vê, assim, você entende tudo. O português, você já tem que parar e ficar muito atento, né, na pessoa para você conseguir compreender de primeira. O português europeu, assim, de cara, é bem bolado. É bem mais difícil. Bem bolado. Em relação às diferenças entre os portugueses e os espanhóis, então os espanhóis se parecem muito mais com os brasileiros. Sim. A cidade de Valência, por exemplo, onde a gente está hoje, é uma cidade onde o clima é muito agradável durante a maior parte do ano. Os espanhóis se parecem mais com os brasileiros do que o português. Depois de 2 anos na Espanha, os brasileiros têm direito à nacionalidade também europeia. Sim. Até agora eu só estou vendo vantagens da Espanha. Por que você acha que os brasileiros continuam escolhendo Portugal? Será apenas pela questão do idioma? Ou você acha que tem outras razões? Cara, vivendo aqui, a gente convive com todo tipo de pessoa. E as pessoas procuram, às vezes, a forma mais fácil, entre aspas, de vir. E vem muita gente pra cá ilegal. E a Espanha, se você vier ilegal pra cá, você não consegue. Eu não conheço ninguém que veio pra cá ilegal e teve facilidade de conseguir documentação como você conseguia em Portugal antes. Não sei como tá hoje. Eu acredito que seja por isso. Eu complementando, assim, é porque Portugal tem aquela questão da CPLP, né, que é da Comunidade da Língua Portuguesa. E a Espanha já não faz parte, obviamente. E para você vir
de uma maneira assim, como turista, e depois você se regularizar, a Espanha ela só vai te dar essa oportunidade depois de 3 anos que você esteja aqui trabalhando para uma empresa espanhola, né, aplicando ali o valor necessário para o INSS, né? Então, isso faz a diferença, porque você não consegue imigrar de uma maneira direta do Brasil, como Portugal te dá essa chance, né? E também tem uma grande contradição, que eu não sei como é que funciona. Se você não tem documento, você não pode trabalhar. Então, como você vai trabalhar para você poder se regularizar? Isso, Aí tem isso esse problema. As perguntas que eu tô fazendo é a pergunta que normalmente uma pessoa no Brasil que não tem o conhecimento de... Caralho, mano. de leis, né? A mulher tá mijando ali. Olha, Ah, mas isso é muito comum. parece uma Muito vaca. comum. Eles trocam de roupa na praia, pelada. Tipo, tira a roupa e veste. Mano, Isso aqui é muito comum. agora te contou, amigo. Como é que esquece Poxa. isso? Aqui é muito comum mesmo. Não só em Valência, é na senhora. Espanha, tá? Na Espanha toda. É. Uhum. O homem faz xixi em pé, mano. Vambora, vamos lá. Eu tô fazendo as perguntas pra vocês que normalmente uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de imigração, que vive no Brasil, que não entende como é que o processo funciona, pode ter de dúvida. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa ouviu de você que você não era um cidadão europeu e que você conseguiu imigrar para a Espanha, como é que você, sendo um não cidadão europeu, consegue fazer uma imigração e uma pessoa que está no Brasil não sendo também cidadã não pode fazer direto para a Espanha? Sim, a pessoa que está no Brasil também consegue. Se você conseguir uma empresa para ser seu sponsor, ela te traz do Brasil. Eu conheço pessoas que vieram uma empresa de caminhão que eles vieram contratados do Brasil. Vieram Inclusive uns 10 Portugal caminhoneiros, também, inclusive. Uns pra 10 Portugal. caminhoneiros vieram do Brasil direto para a Espanha, importado diretamente do Brasil. Isso era só para esclarecer então esse ponto que a Bia estava falando, por exemplo, da CPLP ou sei lá. Tá. É uma parada, se uma empresa te der um visto de trabalho, você pode vir tranquilo. O ponto é, por que os brasileiros ainda continuam escolhendo Portugal e não Espanha? Deve ser só realmente por falta de conhecimento de que a Espanha é uma possibilidade, então. Sim, talvez. Porque, no meu ponto de vista, aqui tem muito mais vantagem que em Portugal. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. A pessoa consegue a nacionalidade mais rápida, o clima é melhor, Os o trabalhos espanhol é mais são parecido melhores. com o brasileiro. A questão trabalhista é muito melhor. É muito melhor de trabalhar aqui do que trabalhar lá. O salário aqui é mais alto. E aqui se vive melhor, cara. A questão de aluguel aqui ainda é mais barato que em Portugal. Portugal está super inflacionado. O que você vai gastar no mercado é muito parecido com o que você gasta em Portugal. Ou mais barato, dependendo das coisas. Sim, eu não vejo por que permanecer em Portugal, sinceramente. Portugal é maravilhoso, mas a Espanha é melhor. Pra mim. Sei que isso vai gerar muita polêmica, muita discussão, mas a discussão vai faz ter parte. gente que vai preferir Portugal, vai ter gente que vai preferir a Espanha. Assim que A gente funciona. é Flamengo, outro é Vasco, pô, É. beleza. O que vocês deixariam de conselho para brasileiros que estão nesse momento enxergando Portugal? Porque a realidade é que a propaganda que está sendo vendida no Brasil é de muita facilidade em Portugal. Sim. Eu tento sempre ser o mais sincero possível com as pessoas. Eu sei que tem gente de Portugal que fica chateado quando eu falo algumas coisas negativas sobre Portugal. Eu falo muitas coisas boas, mas também falo algumas negativas. Tem que ser realista, né? Tá sendo vendida uma propaganda no Brasil de que Portugal é muito fácil, de que tudo é muito barato, de que tudo é muito acessível. Qual é a mensagem que vocês podem deixar de preparação para um brasileiro que esteja nesse curso de ir para Portugal nesse momento? Cara, a mensagem que eu deixo é de que faça uma pesquisa séria. Não se baseie num só canal de YouTube que as pessoas fazem. Porque hoje em dia, os youtubers eles querem views. Né? Então ele vai falar aquilo que o público quer escutar. Se você fala a verdade, o cara, você está destruindo meu sonho. Não vou te escutar, vou escutar o carinha ali que fala que vai com 10 euros no mercado e faz a compra do mês. Se você quiser acreditar nisso aí, tu vai sofrer as consequências quando tu chegar. E assim, não pode vir com a expectativa de que porque você é imigrante, você vai enriquecer. Porque, assim, Europa, pelo que eu vejo, né, assim, todas as pessoas que a gente conhece, elas vivem bem, mas elas não enriqueceram. Um ou outro pode ser que destoe desse que eu tô falando. Não é o nosso caso, não enriquecemos com a imigração. E eu acho que as pessoas vêm
porque a gente, no Brasil, a gente ouve muito falar sobre a imigração para os Estados Unidos, aquele American Dream, e as pessoas acham que aqui Europa, porque imigrou e está ganhando em euro, mas assim, você gasta em euro tanto quanto você ganha. Então, Verdade. venha preparado sabendo disso. Você vai mudar para um país que tem mais qualidade de vida, mas você vai continuar, às vezes, mantendo o mesmo padrão de financeiro que você tem no Brasil, né? Se é que você tem alguma coisa. Verdade. A qualidade de vida, desculpa até interromper, mas a qualidade de vida é isso aqui que você está vendo. A gente está aqui no meio de um parque, de boa, equipamentos caros, e nada vai acontecer. A gente está aqui tranquilão. Sim, Se aqui isso fosse o é aterro que- do Flamengo, eu não estaria tranquilo assim. Muito menos aqui. A gente estaria num lugar controlado. isso é o que a Né, gente cara? mais ganhou aqui na Europa, né? Na Espanha. Assim. Espanha e Portugal, a segurança é grande. Tem muita gente no Brasil que levanta a bandeira do você não precisa emigrar, você pode ir para uma cidade menor no Brasil que você tem mais qualidade de vida. E é verdade. Porém, e os empregos? E os empregos? E a corrupção? Exatamente. E as oportunidades, e o preço alto, a inflação. Você não vai deixar de ter essas coisas só por ir para uma cidade mais tranquila no Brasil. Então, o grande pacote que a Europa, que os Estados Unidos, que outros lugares podem te oferecer, é que dependendo do destino onde você escolher ir, você vai ter uma coisa maior do que a outra. Então a gente está falando que na Europa você vai ter uma qualidade de vida, nos Estados Unidos você vai ter mais poder de compra, mas no fim das contas é uma experiência que sempre vale a pena a pessoa pensar. Complementando, o que eu costumo dizer sempre, você chega aqui na Europa, você não vai... Trabalho tem. Você não vai conseguir aquele emprego dos sonhos de um dia para a noite. Mas se você busca ser qualquer coisa, você com a sua documentação certinha, se você buscar, se você estudar, se preparar, você consegue. Se você sonha em ser piloto de helicóptero, tá aqui, você não precisa vender uma casa para ser piloto. Tu vai estudar, tu vai trabalhar, tu vai conseguir, uma hora tu vai ser piloto. Depende das coisas que dependem único exclusivamente de você. Então não depende de fatores externos. Não depende de QI, não depende de política, não depende de nada. Depende do seu, Tipo no Brasil, que você só está bem se você tiver alguém que te... esquece. Esquece. Eu botei esse exemplo assim, piloto de avião, piloto de helicóptero, são coisas muito distantes para quem é brasileiro. Principalmente para mim, que sou de São Gonçalo. O cara ser piloto lá, não, meu irmão, esquece. E aqui, se você realmente quiser, tu vai conseguir, Vai depender de você. Então eu estou deixando essa ilustração para que você possa entender que aqui, se você realmente quiser alguma coisa, você vai conseguir. Só você fazer a sua parte. É isso. Gente, queria agradecer a vocês por estar participando desse vídeo. Isso ajuda demais as pessoas que estão no Brasil, que querem fazer esse processo. Esse tipo de entrevista eu gosto de deixar mais curto, porque é um tipo de entrevista mais informativo, então as pessoas só querem entender de uma forma mais prática tudo aquilo que elas vão passar, ou como é mais ou menos a ideia daquilo que vai ter pela frente. Se vocês quiserem deixar mais alguma consideração final, fiquem à vontade também. Não, acho que a gente, assim, esse tema vai ser sempre muito extenso, né? Claro que a gente aqui não falou tudo, contamos só a nossa história. Resumida, né? Resumida e assim. 5 anos aqui. Temos já, mais então. histórias, 6 anos. 6 anos, né? Vai fazer agora em dezembro, né? 6 anos. Então, assim, nossa bagagem tem assunto, né? Temos assunto. Temos fazer um 2 vídeo filhos, de 2 horas aqui, se quiser um podcast aqui de 3 horas, a gente tem 2 história para filhos contar. europeus, então tudo isso, eu sei que tem muita gente curiosa, né, também, mas a gente vai se falando e vai colocando tudo, expondo, né, Dá para fazer vários vídeos depois desse aqui, temas a nossa visão sobre tudo. É isso. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês não conhecem o conteúdo, se inscrevam, assistam os outros vídeos e até a próxima. Obrigado.